Excelentíssimo Padre Júlio, veredas religiosas, pesados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma reflexão para nós nesta Santa Missa, do Domingo de Ramos. Nós ouvimos hoje o primeiro relato da paixão de nosso Senhor, hoje segundo o evangelista São Mateus. Eu gostaria de dar um destaque nesta primeira narração da paixão de nosso Senhor. Quando Jesus está na sua agonia, no Jardim das Oliveiras, Jesus se lamenta que os apóstolos não puderam velar um pouquinho com ele. Não pudestes velar, uma hora comigo, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E Jesus entra naquele profundo e íntimo sofrimento. Santo Afonso faz uma meditação de hoje sobre esse momento. Diz que isso chama a nossa atenção para um grande mistério. A união hipostática na pessoa de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem. Enquanto Deus, gozando de toda a felicidade do céu, Ele, a própria felicidade do céu. Mas a sua humanidade sofrendo realmente, fisicamente, na sua alma, a angústia e também aquilo de tal maneira e tão forte que o fez sofrer também fisicamente. E como o Evangelho relata para nós, a ponto de ele suar sangue. Envolto nesse grande mistério de fé. Nós iniciamos essa Semana Santa e que nos envolve também nesse grande mistério, ao qual nós precisamos também nos unir à celebração destes mistérios. E precisamos unir a nossa vida, o sacrifício da nossa vida, as nossas cruzes e dores, ao sofrimento de nosso Senhor. E ao mesmo tempo, com esse olhar sobrenatural, com o olhar de fé, crendo que a nossa união com o nosso Senhor nos leva também à contemplação desses grandes mistérios, e que essa união com o nosso Senhor, no sofrimento, na dor, na cruz, é o caminho para a nossa salvação, para que um dia possamos gozar da felicidade no céu. E sempre a nossa vida está envolta nesse grande mistério. Quando Jesus revelou muitas vezes aos seus santos, que para os seus amigos ele concedia a cruz, não é tão simples, não é fácil de nós compreendermos e vermos essa resposta com muita clareza. Porque se nós, amando do próprio Jesus, devemos querer sempre o bem uns aos outros, devemos sempre nos dispor a fazer o bem, a praticar a caridade, a agir com misericórdia. E Jesus deu esse mandamento, essa ordem, para nós fazermos aos amigos e até aqueles possíveis inimigos. E nosso Senhor responde à grande Santa Teresa que para os seus amigos ele dá a cruz. Estamos envoltos num grande mistério. Desse amor de Deus nosso Senhor, que quer nos fazer, mesmo sem compreender, mas quer nos fazer crer, que a cruz que Ele deixa descansar um pouco em nossos ombros, em nossas vidas, é o grande bem que Ele pode nos fazer, é o grande bem que Ele pode nos conceder, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mesmo sem compreender, mas precisamos crer na profundidade desse mistério.
E só encontraremos a paz em nossas almas quando nós nos dispomos a crer neste mistério. E crendo nesse mistério do amor de Deus na cruz por nós, pela cruz por nós, se suaviza de maneira misteriosa a nossa cruz. Porque a nossa fé nos dá essa certeza de que o Senhor carrega conosco e de que a nossa cruz é a sua cruz. E que na verdade a cruz de nosso Senhor é a nossa, porque carregada, pesada pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Como Isaías profetizou, Jesus assumiu sobre si os nossos pecados. Tornou-se merecedor do sofrimento e da morte, não por ele, mas por nós. Enquanto estava na visão beatífica do céu, nosso Senhor sofria na sua agonia. E Jesus mostra de tal maneira a realidade desse sofrimento, de que não era uma fantasia, uma ilustração, e mostra de tal ponto a fraqueza a qual Jesus se rebaixou, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, que ele pediu a presença, a companhia dos apóstolos para que tivessem algum consolo humano naquele momento. E ao mesmo tempo divino, porque queria que eles rezassem com ele. Mas queria a presença dos apóstolos junto dele. Por que dormis? Não pudestes velar 1 hora comigo? E cada vez que Jesus voltava, os apóstolos viam o rosto de nosso Senhor já se desfigurando. E o quanto nas suas palavras pesadas, carregadas de angústia, mas ao mesmo tempo, no meio desse grande mistério, o Senhor nos ensina. E tranquiliza, serena a sua alma. Quando o evangelista nos diz que no meio de todo aquele sofrimento, com a clareza do sofrimento físico que ele ainda teria, na sua flagelação, coroação de espinhos e na crucificação, nosso Senhor expressa os sentimentos da sua alma em alta voz. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a vossa. A nossa fragilidade humana nos faz muitas vezes elevar a nossa voz e clamar ao Senhor que nos livre do sofrimento, da cruz, da dor, dos contratempos. E podemos suplicar como Jesus pediu lá no Jardim das Oliveiras. Mas também a nossa fé nos conduz a esse segundo momento da nossa súplica e da nossa oração, em que pedimos ao Senhor que alivie o peso da cruz, mas como Jesus e com Jesus, também devemos elevar a nossa voz e dizer ao Pai do céu: mas não se faça a minha vontade, senão a vossa. Porque realmente nós precisamos nos unir à cruz de nosso Senhor, para alcançarmos a remissão dos pecados, para reparar as nossas ofensas, para reparar todos os nossos pecados. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos vivermos com a igreja essa semana de tanta santidade, de tantas bênçãos, de tantas graças. Que nós aprendamos a viver e crer nesse grande mistério da cruz, esse mistério do amor de Deus por nós. Que isso nos conduza, sobretudo, à contrição do nosso coração, ao contemplarmos e meditarmos esses grandes mistérios durante a Semana Santa. Que nós, sobretudo, reconhecemos que nós fomos culpados.
chama a nossa atenção, destaca-se para nós. Os judeus que aclamaram Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E como todos os senhores clamaram agora, é réu de morte, seja crucificado. Não queremos que ele reine sobre nós. Muitos que há poucos dias comeram do pão milagroso que Jesus multiplicou no deserto. Muitos que assistiram à ressurreição de Lázaro. E vão dizer, não temos outro imperador, outro rei senão César. Crucifica-o, é réu de morte. Causa uma indignação a nós. Mas quantas vezes nós comemos, não desse pão milagroso do deserto, mas muito mais. Comemos e nos alimentamos do pão eucarístico, a presença real do Senhor na hóstia consagrada. E quando posteriormente fazemos uma escolha pelo pecado, expulsamos Jesus da nossa alma, tiramos o reinado de nosso Senhor, de nossas vidas, e repetimos essas mesmas palavras, não queremos que Ele reine sobre nós. Esse contraste se realiza também na vida de cada um de nós, se nós voltarmos a cometer os pecados, se nós repetirmos as nossas culpas, repetirmos as nossas ofensas ao Senhor, repetimos essa rejeição ao reinado de nosso Senhor em nossas vidas. Portanto, que todas as meditações da Semana Santa não seja apenas para nós expressarmos o nosso sentimento de pena do sofrimento de nosso Senhor, e nem é essa a finalidade, mas ao nos compadecermos do sofrimento, da dor do Senhor, o nosso Salvador, que isso nos conduza a uma vida nova, que isso nos conduza à verdadeira contrição, com arrependimento sincero e com um propósito de emenda, para que nosso Senhor reine em nossos corações, em nossas vidas, e para que um dia nós o contemplemos na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé para cantarmos a nossa profissão de fé, acompanharmos o canto do credo.